Bem-vindo ao Mente Estoica. Aqui, refletimos sobre as lições estoicas e como aplicá-las no mundo contemporâneo. Hoje, o tema é provocativo. Censura nas redes sociais. Vamos mergulhar nas ações de Zuckerberg e outras gigantes da tecnologia, entender como essas políticas impactam a liberdade de expressão e aprender com o estoicismo a resistir às pressões. Se você quer entender como navegar nesse cenário sem perder sua autenticidade, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. E não esqueça de compartilhar suas reflexões nos comentários. Vamos juntos? 1. O poder das redes sociais no século XXI. Você sabia que mais de 4 bilhões de pessoas usam redes sociais no mundo? Essas plataformas foram projetadas para nos conectar, mas se tornaram mecanismos de controle de informações. Mark Zuckerberg, por exemplo, consolidou o Facebook, Instagram e WhatsApp em um império de comunicação. Apesar de suas contribuições para conectar o mundo, esses avanços vêm acompanhados de um preço: o controle sobre o que podemos ou não dizer. Assim como no tempo dos estoicos, o poder concentrado em poucas mãos gera desigualdades e desafios. Marco Aurélio dizia: se você é perturbado por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação dela. O que faremos com essa avaliação é o que definirá nosso impacto nesse sistema. 2. O pronunciamento de Zuckerberg: transparência ou estratégia. Recentemente, Mark Zuckerberg fez um pronunciamento importante, onde afirmou que as plataformas da Meta estão comprometidas com a proteção da liberdade de expressão, mas também têm a responsabilidade de combater a desinformação. Ele destacou os investimentos em inteligência artificial para filtrar conteúdos e o trabalho de colaboração com governos e organizações de checagem de fatos. Mas aqui surge a dúvida: onde termina a proteção e começa o controle? Ao mesmo tempo, Zuckerberg admitiu que as diretrizes nem sempre são claras e que erros acontecem, mas justificou que a escala das redes sociais torna essas falhas inevitáveis. Para os estoicos, esse é um exemplo claro de como o poder pode ser usado para definir os limites da percepção pública. Como Epicteto disse: as coisas não perturbam os homens, os juízos que os homens fazem sobre elas é que os perturbam. Será que estamos sendo guiados ou manipulados por esses juízos? 3. A escalada da censura, do combate à desinformação ao silenciamento. Nos últimos anos, vimos um aumento significativo nas políticas de moderação das plataformas. Durante a pandemia, por exemplo, informações contrárias às diretrizes oficiais eram rotuladas como desinformação. O problema é que muitos conteúdos legítimos e fundamentados também foram removidos. Isso nos leva a questionar: quem decide o que é verdade? E quem fiscaliza esses que tomam as decisões? Epicteto nos ensina: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Podemos aceitar as mudanças impostas, mas sem perder nossa capacidade de questionar e buscar a verdade. 4. Como os algoritmos decidem o que você vê. Os algoritmos das redes sociais são máquinas poderosas, mas não imparciais. Eles priorizam conteúdo baseado em interesses comerciais ou em diretrizes políticas. Se você questiona narrativas predominantes, pode se tornar invisível no feed de outros usuários. Esse é o poder da shadowban, uma censura silenciosa que restringe seu alcance sem que você saiba. O estoicismo nos ensina a buscar clareza. Como Marco Aurélio escreveu: examine cada coisa que encontra para entender sua essência. Aqui, precisamos entender que os algoritmos não são neutros e reconhecer como isso molda nossas interações digitais. 5. A censura e a América Latina, silenciamento estratégico. Na América Latina, a censura nas redes assume um caráter estratégico. Governos autoritários utilizam a moderação para suprimir oposição. Durante as eleições no Brasil, vimos uma colaboração entre empresas de tecnologia e autoridades, supostamente para combater fake news. Entretanto, vozes dissonantes foram silenciadas, enquanto discursos alinhados ao sistema permaneceram intactos. Isso não é novo. Na Venezuela, jornalistas independentes enfrentam bloqueios frequentes. Na Argentina, críticas econômicas desaparecem das redes. O estoicismo nos lembra: você tem poder sobre sua mente, não acerca de eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Resiliência não é ceder, mas persistir com sabedoria. 6. Outras grandes plataformas e seus papéis na censura. Não é só Zuckerberg. O YouTube, por exemplo, penaliza criadores de conteúdo com strikes, muitas vezes por opiniões que divergem da linha oficial. O Twitter, antes de Elon Musk, era um campo de batalha onde contas eram suspensas sem justificativa clara. Mesmo com as mudanças no X, a pressão por regulamentação global persiste. O TikTok, com sua base crescente,
também enfrenta críticas por filtrar conteúdos considerados sensíveis para certos governos. Como os estoicos enfrentariam isso? Epicteto dizia: seja tolerante com os outros, mas rigoroso consigo mesmo. Ou seja, compreenda o sistema, mas mantenha seus princípios. 7. Impactos na sociedade, desinformação ou controle. O discurso predominante justifica a censura como proteção contra a desinformação, mas há um impacto profundo na sociedade. A polarização aumenta, as pessoas desconfiam das instituições e a liberdade de pensamento é prejudicada. Um exemplo claro é o debate científico. Avanços muitas vezes vêm de questionamentos a ideias predominantes. Quando restringimos isso, negamos a oportunidade de progresso. Marco Aurélio dizia: a arte da vida é mais parecida com a luta do que com a dança, pois requer estar preparado para enfrentar o inesperado. Estamos prontos para enfrentar esse desafio. 8. Alternativas e soluções. Como resistir estoicamente? Diante disso, como podemos resistir? Aqui estão algumas estratégias práticas. 1. Diversifique suas fontes de informação. Explore redes sociais alternativas e plataformas descentralizadas. 2. Fortaleça comunidades locais. Compartilhe ideias em pequenos grupos e apoie iniciativas independentes. 3. Desenvolva um pensamento crítico. Questione e analise antes de aceitar algo como verdade. 4. Seja resiliente. Não desista de suas crenças por medo de retaliação digital. Epicteto nos ensina: não procure eventos externos, mas volte-se para dentro e encontrará o que precisa. 9. Reflexões finais e convite à ação. O futuro da liberdade de expressão depende de como agimos hoje. Precisamos de coragem, resiliência e sabedoria para enfrentar esses desafios. O estoicismo é nosso guia nesse processo. E você, como tem lidado com essas questões? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe suas estratégias e, claro, inscreva-se no canal. No Mente Estoica, acreditamos que a sabedoria transforma vidas. Até a próxima, pessoal!